Vamos abrir a Bíblia para Salmos 81. Salmos 81. E nós teremos como título sugerido: Tirando a carga de nossos ombros. Eu compreendo, eu entendo que hoje nós vivemos uma intensificação de um problema. Eu já relatei aos irmãos, né? Nós brasileiros nós temos um sério problema. É cultural. O brasileiro mediano ele não gosta de ler. Ele tem aversão à leitura. E aqueles que vão tentar ler, geralmente, eu tenho visto eles param no prefácio, né? E aí quando começam o capítulo de um livro, estão na metade assim da segunda página, eles já estão fechando os olhos, não é? E muitos dizem assim, não consigo, quando eu termino uma página eu tenho que voltar a ler de novo. Isso é uma questão também de maus hábitos, né, irmãos? São maus hábitos, é algo que prejudica a nossa mente não treiná-la. Inclusive, uma das formas, né, de se prevenir do Alzheimer é você ler, é você ter o hábito de uma leitura. Eu estou falando de ler 20, 30 páginas por dia, mas ler um pouquinho a cada dia, né? Nós incentivamos sempre os irmãos a lerem a Bíblia, 3, 4 capítulos por dia, faz muita diferença na vida do cristão. E eu estou falando isso porque se nós perguntarmos para as pessoas qual é o primeiro livro mais vendido do mundo inteiro, em primeiro lugar, ele é o mais vendido, não há nenhum best-seller, seja fictício, seja baseado em fatos reais ou qualquer outro livro que o supera em vendas. Qual é o livro mais vendido que existe? A Bíblia. A Bíblia. Embora seja pouco lido, ele é o livro mais vendido. E quem está em segundo lugar? Já se pararam para perguntar? Nós sabemos que é a Bíblia. Qual é o segundo livro mais vendido? Alguém já ouviu falar? O Peregrino. O Peregrino, de John Bunyan. Ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. O Peregrino, irmãos, é uma descrição em forma de ilustração da vida, da conversão e da salvação de uma pessoa. John Bunyan ele esteve preso porque ele não tinha autorização para pregar. Na época que ele vivia, era necessário que o governo desse uma autorização e ele, como pregador, ele foi preso. E lá na prisão ele escreveu essa excelente ilustração chamada O Peregrino. E eu gosto muito do livro O Peregrino, não é? Quando os meninos eram pequenos, a gente comprou existe uma versão infantil, né? Capinha amarela, é resumido. É muito interessante o Peregrino resumido. Mas há uma cena, irmãos. Se você tiver a curiosidade de assistir o filme O Peregrino, né? Existem várias versões de filmes. A última é lá pelos anos 2000 e pouquinho, né? Tem até uns efeitos especiais. Muito interessante. E a cena, tanto do livro quanto do filme, em que ele chega ao Calvário. Porque a história começa com alguém que carrega um fardo. E ele diz para a esposa dele, né? O nome do personagem é Christian, que é cristão em inglês, né? Cristiano. E ele diz à mulher, eu preciso seguir, eu preciso procurar, eu preciso ir atrás de alguma forma para me livrar desse peso. E ali representa o seu pecado, representa a sua dívida. E quanto mais ele se esforça para se livrar dessa carga, mais o peso cresce. Quando ele chega ao Calvário e ele olha para a cruz, o peso cai dos seus ombros.
A carga é tirada dos ombros dele. E ele fica tão leve, irmãos, que ele se ajoelha diante da cruz. E ele diz, foi por ti, foi por tua causa. Essa cena, eu amo muito essa cena, porque ela representa o meu momento de conversão. E é claro que representa o momento de todos os que foram convertidos, verdadeiramente salvos. No momento em que você compreende que Jesus pagou o seu pecado, a carga cai. E eu me lembro perfeitamente do dia da minha conversão, quando eu entendi, não era pela lei, não era pelo esforço pessoal, foi pela graça de Deus que a carga caiu. Eu senti realmente, tive aquela sensação de que havia sido tirada uma carga dos meus ombros. Eu ajoelhei ali na sala, numa manhã, umas 9 horas da manhã, e recebi a Cristo como o único e suficiente Salvador, tirando a carga de nossos ombros. Se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. Mas há alguém que tira essa carga. E Salmos 81 vai falar a respeito disso, onde Deus fala a Israel que ele tirou a carga. Vamos ler apenas o versículo 6 e depois o 13 ao 16 de Salmos 81. Veja o versículo 6. Tirei de seus ombros a carga. As suas mãos foram livres dos cestos. Versículo 13. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Vamos orar. Eu pedi aqui ao irmão Lincoln, aqui à frente, que nos eleve a Deus uma palavra de oração. Vamos orar. Oremos. Estamos aqui para trazer mais uma tua palavra, conduzindo e com nós, por o conhecimento, o entendimento da tua palavra. Eu te agradeço em Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aprendido que o livro de Salmos, ele se dirige a Israel. E aqui Deus está falando, novamente, por meio de Asaf. O título fala Salmo de Asaf. Deus está repreendendo Israel. Até no título, a palavra ingratidão. Salmo de Asaf para o músico mor, ou músico-chefe, sobre Zitite. Então, irmãos, não há nenhuma evidência em contrário de que esse salmo foi composto por Asaf. Nós já falamos que ele foi contemporâneo de Davi, foi designado para presidir, irmãos, a música no santuário. E alguns supõem, né, algumas diferenças, você vai sempre encontrar diferenças, né? E principalmente na época em que ele foi escrito. Essa frase, essa palavra Zitite nós vimos no Salmos 8. Zitite vem de uma expressão em hebraico que significa, ela só vai aparecer aqui no Salmo 81, Salmo 84 e no Salmos 8. E ela se refere a um tipo de instrumento musical, tá? Comum entre os geteus. Esses geteus eram habitantes de Gat. Então, é um instrumento e é algo, irmãos, que nós não sabemos de fato como era esse instrumento. Mas o mais provável é que ali dentro da música do templo ele era usado. O que nós vemos aqui, irmãos, é que há uma exaltação de Deus, há um convite ao louvor a Deus, embora Deus esteja aqui repreendendo Israel por sua ingratidão. É um momento aqui em que se deve pensar a respeito. Muitos se diziam assim que esses salmos era para o tempo da vindima
Vindima é o tempo da colheita das uvas, né? Inclusive, eu não sei, os irmãos podem depois pesquisar, né? Não sei se existe em português, mas há uma série de sermões de Spurgeon sobre Salmos. E o Salmos 81, ele relaciona, ele faz um relacionamento aqui, trazendo essa ideia, né, principalmente dos puritanos, de que esse Salmos era cantado, né, historicamente era cantado muitas vezes quando acontecia a colheita das uvas. Embora esse Salmos ele seja aqui apresentado como um motivo de louvor a Deus pela Páscoa, a Páscoa judaica, tá, irmãos? Pela saída de Israel do Egito. Então, a ocasião, irmãos, é de uma festividade, uma ocasião festiva, a gente pode dizer assim. E ela se encaixa perfeitamente na festa da Páscoa, né? Alguns vão dizer, festa das trombetas, festa na colheita, mas o Salmo se encaixa aqui na Páscoa. Então, durante a Páscoa, muitos salmos eram entoados, e o propósito dele aqui, irmãos, é muito claro. Fala ao povo da bondade de Deus. E como é natural no ser humano, de como os seres humanos, por ele resgatados, não se lembram e não correspondem com obediência a essa lei. E é muito provável, irmãos, que esses salmos ele tenha sido composto num momento de dificuldade em Israel, um momento em que as pessoas precisavam ser lembradas. Israel precisava ser lembrado do que Deus fez. E por várias vezes nós temos visto que Salmos ele se repete. E é interessante que ao lembrarmos do que Deus fez em Israel, isso reafirma um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que escolheu uma nação, não porque Israel era melhor, maior, ou mais especial, mas por causa do amor de Deus. Deus mesmo ele repete isso. Eu escolhi você, Jacó, eu escolhi você. Ele chama assim, tem uma expressão que eu gosto muito, verme de Jacó, dentre todas as nações. Não porque você tivesse algo especial, mas por causa do meu amor, eu escolhi você. Eu escolhi esta nação. E esses salmos, ele é dividido, irmãos, assim, pelo menos, não é? De forma musical, em duas partes. Se você olhar no versículo 7, tem lá o Selá, que divide, né? Então, seriam duas estrofes apenas. Mas a gente vai separar em relação ao conteúdo, como nós sempre fazemos. Primeiro assunto aqui, irmãos, é o dever de louvar a Deus. Então, Asaf fala do dever, das ocasiões, né, que se sucedem, da época do Egito, época ali de José, como Deus libertou o povo, e há um dever de louvor a Deus. Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel, é uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. E aí, irmãos, vem esse versículo que fala do resgate de Deus da escravidão, porque Israel estava escravizado ali. Tirei dos seus ombros a carga. As suas mãos foram livres dos seus. Então, é uma lembrança do que Deus fez libertando-os da escravidão. Chamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Sei lá. Então, lembrem do que eu fiz. Cantem, exaltem, louvem, porque eu tirei vocês da escravidão. Vocês clamaram a mim, foram respondidas as vossas orações. Então, louvem,
cantem, se alegrem. Então é um momento festivo, um momento em que Asaf ele aponta para o que Deus fez para que o povo seja levado a louvar a Deus. E então no versículo 8 ao 10, irmãos, nós vamos ver o principal mandamento. Inclusive, no domingo passado nós falamos em relação, né, aos pais, lá em Deuteronômio 6, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, é o único Deus, né? E essas palavras ensinarás aos teus filhos, assentado, caminhando. Então aqui o principal mandamento, do versículo 8 ao 10, ouve-me, povo meu, eu te atestarei, Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Então, o principal mandamento aqui, primeiro de tudo, irmãos, reconhecer Deus. A Bíblia, ela reafirma, vez após vez, né? A verdadeira sabedoria, ela começa com o reconhecimento de um Deus eterno. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, alguém que afirma que não crê em Deus, não importa o quanto de informações essa pessoa tenha, não importa o quanto de projeção social essa pessoa tenha, não importa o quanto, né, de bens, recursos essa pessoa possa ter, ela não é uma pessoa sábia. Ela não tem o conhecimento verdadeiro. Temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aqui está o mandamento principal. Reconheça Deus. Conheçam que existe um Deus. O que ele fez no passado, irmãos, e é algo que não se pode negar. E é interessante, né? Eu acabei de mencionar que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ele também é o mais odiado. Então já tentaram de tudo, né? Queimar a Bíblia, impedir a Bíblia, proibir sua publicação. Ainda existem países onde a Bíblia não é permitida. Mudar, tem várias versões aí, né? Em relação ao criticismo textual, para mudar certos conceitos e mudar certas ideias que não corroboram, né, com o pensamento atual. Então vamos mudar a Bíblia. Tem até um herege que fala que a Bíblia precisa ser reescrita. A terceira parte, irmãos, vai do versículo 11 ao 12 e fala de uma recusa. Então, vocês têm motivos para louvar, acreditem em mim. Só que agora o salmista ele vai falar de uma recusa. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Isso aqui alguns têm como profecia, inclusive, em relação à ideia farisaica que se enraizou na Idade Média, né? Hoje o judaísmo é o farisaísmo. Então eles estão ali embaraçados com o próprio conselho. Portanto, eu os entreguei ao desejo dos seus corações. Andaram nos seus próprios conselhos. Eu acredito plenamente, irmãos, que é um castigo pelo qual nós, é uma correção, né? Um castigo pelo qual nós devemos orar, para que não aconteça conosco. É quando a Bíblia diz assim: entreguei-os aos seus próprios desejos. E Deus permite que a pessoa ande não conforme a sabedoria, não conforme a instrução de Deus, mas conforme suas próprias vontades. Isso é um castigo terrível, irmãos, porque as consequências, elas se sucedem, elas vêm e elas são inevitáveis. Isso pode acontecer com um povo, com um país, com um indivíduo, com uma igreja. Andar nos seus próprios desejos. Não é o que Deus disse, não é a sabedoria de Deus, é o que eu quero,
é o meu entendimento. E isso há rebelião. Deus permitiu que Israel andasse pelos seus próprios conselhos. E eles enfrentaram as consequências de terem se afastado de Deus. E então o Salmos vai terminar com uma perspectiva de Deus declarando o que ele ainda teria feito se o povo tivesse sido obediente. Veja o versículo 13. Ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Primeiro, os inimigos teriam sido subjugados. Veja o versículo 14. Em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Então, eles não quiseram a proteção de Deus. Eles não quiseram o amor de Deus. Deus permitiu que eles andassem conforme os desejos de seu coração. Versículo 15 fala que aqueles que odeiam Deus teriam sido sujeitados. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado. E o seu tempo, o tempo de Israel, seria eterno. Então, primeiro Deus os protegeria dos seus inimigos. Depois Deus teria sujeitado os seus inimigos. E por fim, versículo 16, Deus os teria sustentado e os sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Sabe, irmãos, embora isso se aplique totalmente a Israel, isso traz lições preciosas para nós hoje, como toda a palavra de Deus. Principalmente no tempo em que a igreja ela quer andar pelos seus próprios conselhos. Estou falando em termos gerais. Os evangélicos, em geral, eles querem buscar seus próprios conselhos. E é algo, irmãos, que a Bíblia diz claramente. Se você vai para uma guerra, você precisa de conselhos. Nós precisamos tomar decisões ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Porque senão nós enfrentaremos as consequências de Deus permitindo que sejamos abandonados às nossas próprias vontades. Isso é terrível. Então nós vivemos, irmãos, as consequências de um evangelicalismo que quer muito a corroboração, né, pactual do que eles desejam. Eles não querem olhar para a palavra de Deus. Pense nisso em relação a Israel, olhando para o que aconteceu, mas pense nisso em relação a uma nação. Pense em uma nação que quer obedecer a Deus. Você sabe, né, irmãos? Vocês sabem, o socialismo sempre houve uma discussão filosófica, né? Economicamente, né? Os economistas, existe uma série de livros muito interessantes, né? Um irmão me indicou, a Escola Suíça de Economia, tanto rebatendo como desfazendo todas as ideias do socialismo. E aí tem sempre uma discussão. O que é o socialismo? Por que as pessoas abraçam o socialismo? Pode ser maldade, pode ser a inveja e pode ser a ignorância. Maldade por quê? Porque as pessoas não querem se submeter a Deus. Inveja por quê? Porque eu quero ser rico, mas eu não quero trabalhar, não quero ter dificuldade, eu não quero estudar, eu não quero, né, ter problemas. Então eu vejo o outro tendo, ele tem que repartir comigo. Inveja. Então, maldade, inveja e ignorância. Falta de informação, não olha para a história. Eu penso, e eu concordo com aqueles que dizem que não são as coisas separadas. São as três coisas em uma só. Se você vê alguém defendendo o socialismo, o comunismo, o esquerdismo, essa pessoa ela é maldosa, ela é invejosa e ela é ignorante. É a junção dos três. Pense numa nação que deseja honrar a Deus. Estados Unidos. Todos os que pensam contra os Estados Unidos têm uma tremenda inveja deles. E sabe por que eles se tornaram a maior nação do mundo? Porque os crentes que foram para lá disseram: nós vamos construir uma nação para servir a Deus. E eles foram muito abençoados, irmãos. Eles estão lutando ainda. Por quê? Porque esses últimos governantes, vocês sabem disso, eles têm buscado destruir aquilo
que é a base e o fundamento daquela nação. Para os Estados Unidos. Olhe como o mal tem invadido aquela nação. Mas pense nisso individualmente. Pense não somente como no mundo evangélico, pense como na igreja, pense isso individualmente, traga isso para você, para a sua vida. Eu preciso trazer isso para a minha vida. Deus tirou a carga dos meus ombros. Eu não estou mais lá no Egito. O Egito sempre foi uma representação da vida de pecado, do mundo, da perdição, das trevas, da escravidão em que o ser humano se encontra. Ele não consegue ver o reino de Deus, ele não consegue entender o reino de Deus. Tudo o que ele pensa é satisfazer a si mesmo, seja por meio de dinheiro, de fama, de fortuna, de qualquer coisa que possa fazer com que ele aplaque esse vazio que existe no coração dele. Irmãos, nada disso vai aplacar o que o homem precisa, porque o homem precisa de perdão e salvação. E é interessante que há muitas teorias a respeito de relacionamentos, né? Que confundem aí muitas filosofias. E você pega duas pessoas completamente perdidas, uma querendo se satisfazer na outra, e aí vem a maldade, a inveja e a ignorância. E nunca vai dar certo, irmãos. Porque todo ser humano precisa que Deus remova a carga. Ah, como foi maravilhoso o dia da minha salvação, irmãos. E eu pude compreender Salmos 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, no hebraico e no inglês também, né? É dito assim: o Senhor é o meu pastor, eu não vou desejar mais nada. O sentido é: eu tenho tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E há pessoas que vivem a vida toda atrás de coisas, de objetos, de prazeres que não vão levar deste mundo. Nós levaremos o nosso Senhor Jesus, porque Ele está na eternidade. Irmãos, nós precisamos demonstrar, e aqui há uma aplicação. Deus tirou a carga da sua vida. Eu não estou falando da dificuldade financeira, trabalho, doença, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do pecado, da escravidão do pecado. Deus está dizendo para Israel: vocês eram escravos, eu tirei vocês de lá. Eu trouxe vocês para essa terra e vocês deveriam me louvar pelo que eu fiz. Vocês esqueceram disso, vocês não querem me ouvir. E agora vocês estão enfrentando as consequências de uma vida de desobediência, porque tamparam os ouvidos e não querem ouvir os meus conselhos. Deus tirou a nossa carga. Então, nós precisamos, do versículo 1 ao 5, aplicar isso a nós. Primeira coisa, tenha deleite em Deus. Porque a Bíblia diz: exultai a Deus, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo. Versículo 3, tocai a trombeta. Versículo 4, porque isto é um estatuto para Israel. Ou seja, se era para eles, irmãos, que foram libertos, e que dirá para nós? Ordenou em José por testemunho. Então, o que está sendo dito aqui para nós aplicarmos na nossa vida? Cante a Deus. Que a sua vida seja um barulho alegre. Porque a nossa vida é um barulho. Já viram aquelas pessoas que só reclamam? A vida nunca está boa. Ela nunca tem, a pessoa nunca tem nada de bom para dizer e ela se torna um problema para todos ao redor. Irmãos, isso é uma vida nefasta. É uma vida que não encontrou respostas existenciais. Isso era esperado, irmãos. Nós somos seres humanos. Nós carecemos uns dos outros. Isso é uma bênção de Deus. Nós temos a oportunidade de servirmos a outros. Certa vez eu estava conversando com uma jovem, se eu não me engano, ela tinha 23 anos. E aos 21 anos,
ela viajou com um grupo de estudantes para uma outra cidade. E eles estavam fazendo um trabalho, ela fazia direito. Eu estava estudando para ser advogado. E ela era uma aluna exemplar, estudiosa, era uma moça muito dada aos estudos. Ela, por se destacar, foi com um grupo de professores visitar uma outra cidade, fazer um trabalho com eles. Pois ela estava atravessando a rua, irmãos, as pessoas estavam atravessando a rua e veio um ônibus desgovernado. E esse ônibus acabou atropelando-a. Como ela estava com a mochila, essa mochila tinha livros, tinha algumas roupas, né? É como se fosse a bagagem dela. Estava com uma mochila. A mochila amorteceu a queda dela e ela girou e o ônibus passou por cima da perna direita dela. E a perna dela foi esmagada e ela perdeu a perna na altura aqui do quadril. Então quando eu a conheci, a irmã Eunice lembra dela? A irmã Eunice não a conheci. Quando eu a conheci, ela não tinha perna. Então ela tinha uma pergunta. Ela tinha uma pergunta muito especial. Por que eu? Por que Deus permitiu isso comigo? E só há dois tipos de respostas. Sabe aquelas pessoas que passam por dificuldade na vida e culpam tudo e todos? Todo mundo é culpado. Todo mundo é responsável. Que ela não consegue gostar de ninguém, ela não consegue ser uma pessoa boa para ninguém, ela não consegue corresponder sendo útil aos outros, porque todo mundo me deve. Todo mundo fez o mal para mim, porque no passado eu sofri algo. Então se torna uma pessoa amarga que não ama ninguém e não aceita o amor de ninguém. Isso é uma resposta. A outra resposta, irmãos, confiar em Deus, saber que Ele tem um motivo. E eu respondi a ela, eu não sei. Eu não sei por quê. Eu sei para quê. Você está estudando direito porque você ama. Imagina você defender alguém que sofreu um acidente e perdeu um membro ou a mobilidade. Você vai poder dizer para a pessoa, eu sei o que você está passando. Essa é a resposta de todo cristão. Quando Deus te deixa passar por dificuldades, Ele está te preparando para ser usado como instrumento para quando outras pessoas estiverem passando pelo mesmo problema. Irmãos, quantas vezes, e a minha esposa aqui está ela pode comprovar isso. A minha esposa teve vários problemas, dos quais a gente teve que lidar de maneira séria, irmãos. E quando nós visitamos pessoas, casais, em que a esposa estava desesperada, com aquele sentimento depressivo, aquela tristeza que não podia ser tirada de ninguém, por ninguém. E ela perguntava, por quê? Nós não temos os porquês. Mas a gente pode dizer a essas pessoas, nós entendemos o que você está passando. E você está sendo preparado ou preparada para ser usado ou usada para quando outros precisarem do seu auxílio. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Então Israel passou pela escravidão, irmãos. Sentiu o peso de ser um povo reduzido à servidão para ser usado por Deus, para falar de como Deus os salvou e nós também. E é por isso que o versículo 6 e 7 fala que Deus tirou dos ombros de Israel essa carga. Suas mãos foram livres dos cestos, clamasse na angústia, te livrei, respondiste no lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribá. Então, nós precisamos, irmãos, comprovar, demonstrar que Ele tirou essa carga, declarando o que Ele fez. Ele nos libertou de um fardo. Nós não temos mais que nos preocupar com a eternidade. Viu?
Nós não temos mais que nos preocupar com a eternidade. Nós todos iremos à eternidade, mas não é mais uma preocupação para nós. Nós pedimos, nós suplicamos. Ah, irmãos, como nós suplicamos. E Deus nos libertou, Deus nos salvou em Cristo Jesus. Esse clamor da humanidade por um Messias, por um Salvador, ele ecoou no Velho Testamento por meio de Israel. E por isso, o versículo 8 diz assim: ouve-me, povo meu, eu te atestarei, Israel, se me ouvires. Esse é um apelo de Deus à humanidade, à nação, né? À Brasil, se o Brasil ouvisse o evangelho, irmãos. Há igrejas locais, há evangélicos, se eles parassem de buscar novas revelações, rock and roll, dança e essas coisas que não significam absolutamente nada, se ouvissem a Deus. Se ouvissem a Deus. Ah, se nossos parentes e nossos entes queridos, né, irmãos, a gente sofre tanto por causa disso. Se aqueles a quem nós amamos pudessem ouvir. Eles não ouvem, não escutam. A gente dá conselhos e fala. Parece que a rebeldia deles se intensifica e cada vez eles se afastam. Ah, se eles ouvissem, se eles pudessem ouvir que Deus tira a carga. O versículo 9 e 10 fala que ao demonstrarmos que Deus tirou a nossa carga, nós não vamos cometer adultério espiritual. Versículo 9 e 10. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Isso aqui, irmãos, está falando da sabedoria de Deus, do amor de Deus, do Espírito de Deus, nos enchendo, porque Ele vive em nós. Então, prevaricar, irmãos, é adultério espiritual. É quando você ama algo mais do que você ama a Deus. Algo pelo qual você morreria, você daria a sua vida, mas você não se importa com as coisas de Deus. Isso é ter um Deus estranho na sua vida. Ele é o Senhor. Ele nos instrui. Nós somos servos dele. E se há algo em nossa vida que é mais importante do que as coisas de Deus e nos concede aparentemente mais paz do que servirmos a Deus, irmãos, isso é um ídolo na nossa vida. Nós não estamos afirmando que Deus tirou a nossa carga. Se Ele o fez, nós estamos apenas cometendo adultério espiritual. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E no versículo 11 nos diz, irmãos, que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Então, você demonstra que Deus tirou a carga, assim como Israel faria, não se rebelando. Eles se rebelaram contra Deus. Eles rejeitaram Deus. Deus não entende o que eu estou passando. As pessoas não entendem o meu sofrimento. O que nós costumamos pensar? As pessoas não sabem. É comum que as pessoas pensem assim, né? Você está falando porque nunca passou por dificuldades, as minhas dificuldades. Irmãos, todos os seres humanos têm dificuldades pessoais intransferíveis, são experiências próprias, dadas por Deus, mas até isso, como eu falei ainda há pouco, se torna uma bênção quando você entende que Deus está te provando. Está provando a tua fé. Quer que você demonstre que confia nele. É como Jó, não é que não teve as respostas, mas ele disse assim, ele pode, enquanto eu viver, eu vou confiar nele. Ele pode tirar minha vida, mas eu nele esperarei. E eu sei que o meu corpo, depois de desfeito, depois de muito tempo, eu vou ressuscitar, eu vou viver de novo, eu verei o meu Redentor. Então, essa fé é a fé bíblica verdadeira desde o Velho Testamento. Há uma representação de uma carga sobre os ombros muito especial no Velho Testamento, que é o sacrifício de Abraão, né? É quando ele leva o seu filho, né?
quando ele leva Isaac, e Isaac está carregando a, a lenha para colocar sobre o altar. Então, o pai que observa o filho carregando a lenha. É uma representação de Deus olhando para Jesus carregando a cruz. E lá no final, Deus providenciou um substituto. É uma representação maravilhosa, irmãos. O versículo 12 nos diz daquele perigo que eu mencionei ainda há pouco, né? Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, andaram nos seus próprios conceitos. Isso é a carnalidade. São as pessoas que se satisfazem, irmãos, de viverem como querem. E aqui, irmãos, é uma necessidade de não sermos carnais. Não vivermos pela aparência, não vivermos por aquilo que nós compreendemos, porque eles foram abandonados na carnalidade deles. De uma pessoa que é abandonada aos seus próprios desejos, ela se torna tola. Já viu uma pessoa tola? E isso se tornou muito comum. Você vai conversar com a pessoa, você explica para a pessoa, e ela não consegue entender. Ela não consegue ver o problema, porque ela acha que ela está certa e não tem quem tire da cabeça da pessoa que ela está errada. E você pode provar e mostrar que é uma loucura. Mas é uma pessoa tola, abandonada aos próprios desejos. Isso tem se tornado comum nos dias de hoje. Pessoas tolas, inconsequentes, não pensam, não raciocinam, sempre pelo sentimento, sempre movidos pelo coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E se nós não somos carnais, o Salmos, versículo 13, diz assim: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Sabe o que significa isso, irmãos? Testemunho. Convidar outras pessoas a ouvir o Deus que nós ouvimos. Se você não ouve Deus, se você não vive uma vida diferente das outras pessoas, as pessoas não vão ter o interesse na sua fé. Elas vão ver algo comum. Não há diferença. Mas o versículo 13 fala de obediência. O versículo 14 fala de uma superação, porque os inimigos ali seriam derrotados. Eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando aqui de teoria da prosperidade, tá, irmãos? Às vezes você vai passar por dificuldades, mas isso não vai te abalar. Tem pessoas que passam por dificuldades e se abalam de uma forma a não conseguir mais, né, sequer ter bons pensamentos. O mundo acabou. Versículo 15 fala dos resultados diante de nós. Irmãos, os inimigos de Deus serão destruídos. Os inimigos de Deus serão destruídos. São pessoas que defendem, né, tudo que é contra Deus, elas não vão subsistir perante a santidade de Deus. E o versículo 16 fala do sustento, da provisão. Mais uma vez, não estou aqui dizendo que Deus vai te dar tudo, todo o dinheiro, né, tudo de bom e do melhor, mas Ele vai sustentar a tua alma. Em meio a todas as dificuldades, você vai olhar para aquilo que Deus fez na sua salvação. Se Deus me salvou, se Deus é o meu Salvador, se Ele me resgatou, todas as vezes que Ele me fizer passar por uma dificuldade, isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai derramar lágrimas, que a gente não vai errar. Mas a gente erra e reconhece que errou, irmãos. A gente não pode estar 100% certo, assim como nós não podemos, irmãos, não aceitar as repreensões do nosso Deus. Vez ou outra nós vamos cometer alguns deslizes, vamos reconhecer ou erramos. Pecamos, nos perdoa. Para isso, né, nós temos a ceia, é o momento, né, de nós pedirmos perdão a Deus pelos atos de rebeldia cometidos. Isso é uma grande oportunidade para nós. Mas Deus proverá nossas almas. Deus cuidará de nós.
Deus nos dará sabedoria para tomarmos a direção correta. Deus nos fará robustos em enfrentarmos as dificuldades. E João capítulo 10, 27 e 28 traz-nos a pergunta, porque se tudo isso se aplica a nós em termos de salvação, de termos sido libertos da escravidão do pecado, Salmos falando a respeito daquilo que se aplica a nós, né? Como Deus representou isso por meio de Israel, João capítulo 10, o 27 e o 28, nós estamos falando aí de Deus falando a nós. Será que nós podemos nos perguntar se damos ouvidos ao Salvador mesmo, de fato, de verdade? Nós queremos agradá-lo? Nós perguntamos, Senhor, o que te agrada em nossas vidas, o que não te agrada, ajuda-nos, vê em nós se há algum caminho mau e tira-nos da desobediência. As minhas ovelhas, diz o Salvador. João 10, 27. Ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Há vários pregadores, né? Evangelistas, eles chamam isso evangelistas islâmicos. Eles dizem assim, Jesus nunca disse que ele era Deus. Né? Nunca leram a Bíblia, está aqui. Eu e o meu Pai somos um. Os judeus pegaram em pedras porque ele fazia a ele mesmo de Deus. Versículo 33, né? Tu está se fazendo de Deus a ti mesmo. Nós não aceitamos isso. Então, aceitar e receber Jesus, irmãos, é entender que todos os falsos deuses, preste atenção nisso, todos os falsos deuses pedem seus sacrifícios. Pedem que você se sacrifique. Todos os falsos deuses pediam sacrifícios, inclusive humanos. Todos. O Deus verdadeiro, ele se sacrificou por nós. Deus verdadeiro, ele se sacrificou por nós. Ele enviou seu Filho e ele tirou a capa sobre nós. Aqueles que o receberam não têm mais dívidas. Aqueles que o receberam encontraram perdão. Motivo para viver, motivo para servir, motivos eternos para se alegrarem e louvarem a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque antes da salvação nós percebidos, ó Deus, da carga, do pecado, da nossa natureza e ações, nós éramos atormentados pela dúvida. E quantos, ó Deus, se envolveram com a religiosidade vazia? Quantos foram membros de igrejas? Quantos cantaram hinos, leram a Bíblia, mas permaneciam sem respostas? Nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos abriu os olhos para a verdade de que Jesus é Deus em carne. De que todos os outros falsos deuses pedem sacrifícios, mas o Senhor se sacrificou por nós, enviando o teu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos porque tiraste de nós a carga. E agora podemos e devemos te louvar. Nós podemos e devemos, ó Deus, ser fiéis, vigilantes, atentos à tua voz, aos teus conselhos, solícitos, ó Deus, dos conselhos mútuos uns dos outros, para que não venhamos a tomar decisões sem que isso, ó Deus, te desagrade. É tão maravilhoso podermos contar com irmãos que servem a Deus e podem também, ó Deus, serem usados porque passaram por dificuldades como as nossas. Maravilhoso és, Senhor Deus. E por isso nós desejamos te obedecer e pregar este evangelho àqueles que não te conhecem, principalmente com o nosso testemunho. Quanto àqueles que ainda
não têm a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, abre os olhos, leva-os ao Calvário, para que, arrependidos, confessem a Jesus como único e suficiente Salvador, para perdão e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.